Gente, é impressionante. Toda vez que eu vou gravar, o caminhão de lixo aparece. Pode ser de madrugada, de noite, de dia. Toda vez. É impressionante. Voltei! Hoje é para falar sobre viagem. Vamos conversar um pouquinho sobre as minhas viagens? Você gosta de viajar? Sim, eu amo viajar e eu demorei muito para viajar, né? Considerando viagens ao exterior. A primeira viagem que eu fiz foi em 2011. Suas viagens são a trabalho ou a lazer? As minhas viagens sempre foram a lazer. Um dia eu espero poder viajar a trabalho. Gostaria muito de viajar a trabalho, sempre quis, mas nunca aconteceu. Então, por enquanto, é só lazer. Para quais lugares já viajou? A minha primeira viagem foi para Itália e França. A segunda viagem foi para Argentina. A minha terceira viagem foi para Holanda e para Espanha. E a minha quarta viagem foi para Holanda e para Itália. Conte sobre a melhor viagem que já fez. A melhor viagem que eu já fiz com certeza foi a minha última viagem, porque eu já estava mais experiente com viagens, eu estava me sentindo mais confortável em lidar com as situações sozinha, eu viajo sozinha, então pra mim é mais fácil, quando eu já conheço o lugar, quando eu já sei, também estou dominando o idioma, então eu domino o italiano e também estou estudando holandês, então eu já consegui me virar melhor do que da primeira vez que fui para a Holanda, por isso que essa viagem para mim foi a melhor. Eu já conhecia todos os lugares que eu fui, como eu já tinha ido para a Holanda antes, já tinha ido para a Itália antes, todos os lugares que eu fui eu já conhecia, já sabia como tudo funcionava, transporte, esse tipo de coisa, então para mim foi a melhor viagem, foi muito mais fácil, foi mais confortável e também por ser verão, tinha mais pessoas na rua, tinha mais meios de fazer amizade, então foi a viagem que eu mais gostei. Agora fale sobre a pior viagem. Gente, eu não tenho uma pior viagem, todas as minhas viagens foram maravilhosas, eu amei todas. Eu tenho momentos ruins em viagens, assim, por exemplo, quando eu fui pra Holanda pela primeira vez, que foi em 2014, em novembro de 2014, eu fiquei doente, então eu passei mal 2 dias na Holanda sozinha e tava também numa cidade do interior, então tava meio difícil a comunicação em inglês, eu tive que ir pro hospital, tive dificuldade de me comunicar com as pessoas em inglês. Foi super difícil porque tem algumas pessoas que só falavam holandês, então eu passei algumas situações difíceis, mas não tive uma pior viagem. Agora relembra uma situação engraçada que já passou em uma viagem. Gente, uma situação engraçada eu tenho várias, eu podia fazer um vídeo com micos de viagem que com certeza ia render muito, porque eu pago muito mico sozinha. Mas uma situação engraçada que eu lembro que eu tava com outra pessoa foi que eu fui com a agência de viagem pra Argentina e eu fiquei amiga de um brasileiro nessa viagem e a gente foi num restaurante que tinha uma pizza, só que o restaurante era dividido em dois, a parte dos fundos era para quem queria pedir as coisas do cardápio, coisas diferentes, mais caras, né, e a pizza, mesmo um pedaço de pizza, era para comer numa mesa comunitária que tinha lá na frente do restaurante e a gente não entendeu, tinha um cartaz lá que tem uma expressão, pizza não sei aonde lá, que a gente não entendeu a expressão e a gente foi indo pro fundo do restaurante pra sentar num lugar decente, né? A parte da frente era meio zoada. E aí a gente chegou lá no fundo, sentou e o garçom, mas vocês vão pedir o quê? E a gente pediu a pizza. Ele não, mas ele tentou explicar pra gente que a pizza era lá na frente e que lá atrás eram as outras coisas do cardápio, só que a gente não entendia de jeito nenhum. Eu não sei que espanhol era aquele, que castelhano era aquele, porque na Espanha não tive problema nenhum, eu falo espanhol normalmente, assim, consigo me comunicar com as pessoas. E na Argentina também não tive problema em lugar nenhum, mas naquele restaurante eu não entendi o que o moço falava. E a gente ficou uns 5 minutos lá, a gente levantou e ficou lá o garçom explicando e a gente não entendendo, explicando, não entendendo, e todo mundo em volta começou a olhar. Os atendentes começaram a dar risada porque a gente não entendia, o garçom explicava e falava, entendeu? Aí a gente olhava pra ele, tipo, cara, não. Aí ele explicava de novo, entendeu? A gente olhava um pro outro assim, não. Aí eu queria, vamos embora, né? A gente começou a pensar, vamos embora. Não, mas aqui é barato, não sei o que, vamos ficar. Olha, foi muito difícil, juro. Todo mundo, o restaurante inteiro tava rindo da nossa cara porque a gente não tava entendendo nada. Em vez de alguém tentar ajudar, ninguém tentou ajudar nada. E a gente ficou lá se ferrando sozinho e a gente riu muito, mas daí no final das contas a gente conseguiu se entender que a pizza era lá na frente, a gente comeu a pizza e todo mundo ficou olhando. Enquanto a gente tava comendo, as pessoas ainda estavam rindo da nossa cara. Então foi um mico assim que eu não consigo esquecer. Pergunta 7. Você já passou por alguma situação perigosa em uma viagem? Olha, falar a verdade, eu passei por uma situação perigosa no avião. Porque teve muita turbulência no avião na minha viagem de volta para a Argentina. E foi uma coisa meio tensa, assim, o voo foi bem tenso, pessoas passando mal,
Foi muita turbulência porque a gente saiu num dia de chuva, de uma tempestade que estava tendo lá na Argentina. E aí foi bem complicado esse dia. Eu achei perigoso, foram momentos de tensão, né? Uma mulher do lado se agarrou no meu braço e falou: ai, você tá sozinha? Não, pode ficar tranquila. E eu, tipo, não tava tranquila, mas eu não tava tensa, eu tava demonstrando, porque não tem o que fazer. Você tá no avião, tem turbulência, vou fazer o quê? Ficar gritando? Então, fiquei parada lá e a mulher mais nervosa que eu, falando: não fica nervosa, e agarrando assim no meu braço, e eu falei: pera, mas você que tá nervosa, não sou eu. E ela me deixando tensa, mas essa foi a situação de perigo, que foi um voo bem difícil. Outra situação perigosa foi voltar de Veneza para Roma e chegar em Roma bem tarde. Eu cheguei tipo 1 da manhã. E infelizmente Roma não é mais como em 2011. Eu podia falar que estava normal fazer isso, mas agora em 2015 não tá normal fazer isso. Foi bem perigoso. Eu desci ali na estação, tava cheio de gente usando drogas, tinha um monte de pessoa pedindo dinheiro. E aí eu peguei e saí correndo porque eu fiquei com medo, eu tava ali nada a ver, toda com câmera, máquina, celular, e aí tava um pouco perigoso mesmo, e essa foi a situação que eu lembro de mais perigo da última viagem. 8. Qual a viagem que você sonha em fazer? Olha, pra mim as melhores viagens são sempre pra Itália e pra Holanda, então o meu sonho é sempre ir pra esses dois lugares. Se eu tivesse que escolher assim, uma viagem maravilhosa dos sonhos, eu escolheria uma viagem pela Toscana, de 20 a 30 dias na Toscana, percorrendo todas as cidadezinhas pequenas. Eu acho que essa é a minha viagem dos sonhos. Você gosta mais de viagens para o campo, praia ou lugares mais urbanos? Eu não vou muito pra praia, pro campo também não, né? Eu prefiro lugares mais urbanos mesmo. Eu acho que tanto é que eu sou apaixonada por Roma, sou apaixonada por Amsterdã e eu moro em São Paulo, né? Então eu gosto de lugares urbanos mesmo. Conte-nos como você faz seus roteiros, agência de turismo ou conta própria? Eu faço por agência de turismo. Na verdade, a primeira viagem para Itália e para França eu fiz pela agência de turismo e também fechei todos os pacotes que incluíam os passeios, esse tipo de coisa. Mas daí a partir da Argentina, a viagem da Holanda, Espanha e Holanda e Itália, eu fechei apenas a passagem pela agência de turismo. O resto eu acabei fazendo por conta própria. Eu nem faço roteiro, na verdade, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu viajo totalmente sem roteiro, sem nada fechado, e eu não gosto. Eu gosto de ir descobrindo as coisas aos poucos quando eu chego no lugar. Você viaja com amigos, familiares ou sozinha? Eu viajo sozinha, eu acho viagem um momento tão especial, a gente trabalha tanto para conseguir viajar, que eu prefiro viajar sozinha e fazer tudo que eu quero fazer sem ter que me limitar a outra pessoa. Então essa é uma escolha minha. Tem gente que prefere dividir as tarefas numa viagem, que um dia um faça uma coisa, outro dia outro faça outra. Eu prefiro fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha, ir para os lugares sozinha, descobrir as coisas sozinha. Eu tenho essa coisa de querer mesmo aproveitar todos os momentos do jeito que eu quero, porque é uma coisa tão cara, viajar é uma coisa tão cara pro brasileiro, infelizmente, né, porque a nossa moeda é tão desvalorizada que quando eu viajo eu quero fazer exatamente tudo que eu quero, que eu tenho vontade de fazer, e se tivesse com outra pessoa talvez eu não faria tudo que eu queria fazer, não iria aos lugares que eu quero ir, então por isso que eu prefiro viajar sozinha. Então foi isso, essas foram as perguntas sobre viagem. Eu ainda pretendo fazer mais vídeos de viagem, que é um assunto que eu gosto muito, e o canal aqui começou com viagens. Então eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo!